Então, tá bom, vamos começar nosso bate-papo aqui. O tema de hoje se alguém, o capítulo 12, né? Se alguém ferir na face direita. Vamos falar também um pouquinho de vingança e ódio. Os recadinhos tradicionais, manter a câmera aberta, microfone fechado, e fiquem à vontade para estar questionando aí qualquer hora, qualquer momento, para a gente fazer um negócio bem gostoso. Deixa eu... Minha mãe mandou eu escolher este daqui. Almiro, faz inicial para a gente, por favor. Seu microfone fechou. Seu microfone está fechado. Certo. Podemos começar? Sim, podemos iniciar, por favor. Vamos todos nós juntos agora, nesse instante, unirmos nossos pensamentos e agradecer a toda a espiritualidade, a Deus, ao seu Filho Jesus, a todos. Agradecer por esses instantes que vamos passar junto agora e por esse grande e maravilhoso dia que nos foi concedido, que possamos, nesse momento, transmitir aquilo que temos de melhor a todos aqueles que tanto necessitam, estejam aonde estiver, da maneira que estiverem, aqueles que tanto precisam, que assim seja. Vamos começar. Vamos iniciar. Vou dividir a minha tela com vocês. Tela 2. Me avisem aí quando vocês já estiverem vendo. Ok, vamos ver. Abriu a tela? Então tá bom. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, então, do capítulo 12, se alguém ferir a face direita, também vingança e um pouquinho do ódio. E como nós estamos no véspera de feriado, ou num feriado prolongado para a maior parte, inclusive esse que vos fala, nós vamos começar com um tema bastante gostoso. Vamos começar falando sobre ódio. Olha que beleza. Eu busquei a definição lá no dicionário para a gente começar a entender um pouco sobre esse tema. E ódio aí, no dicionário está descrito como aversão intensa gerada, motivada por medo, raiva ou injúria sofrido, ou odiosidade, que acaba sendo a mesma coisa. Mas o que me despertou bastante atenção lá dentro da internet é a quantidade de sinônimos que a palavra tem, né? Então, ódio pode ser aí tratado como fúria, malevolência, repulsão, ferocidade, ira, desumanidade, malefício. Olha a quantidade de sinônimos que a gente trata lá dentro que a gente encontra para a palavra ódio, né? Então, para o nosso estudo aqui, eu gostaria de colocar ódio como um sentimento, né? E hoje é bastante interessante porque a internet nos traz grandes vantagens, mas também nos traz alguns desafios. Essa figurinha aí do lado nos mostra bem isso, né? Hoje as redes sociais, de uma forma geral, ela ficou muito fácil de eu abrir o meu coração e declarar ódio pelo resto da humanidade, de fazer ações de ódio, de repúdio, né? Ou ações malévolas para o resto da humanidade.
Porque é muito fácil eu virar para uma câmera, né? Ou pegar um aparelho na mão, né? Pegar um celular na mão, digitar um negócio, clicar e pegar. Eu não estou de frente a frente com a pessoa. E quando eu sou confrontado, pelo menos eu observo isso, quando as pessoas são confrontadas com as opiniões que elas acabam emitindo, é somente uma opinião. Quer dizer, acaba se escondendo por trás dessa questão de opinião. E como vocês bem me conhecem, a gente vai começar essa questão do ódio fazendo uma pergunta, né? Vou querer colocar uma coisa para vocês. Ódio é um sentimento que nasce pronto? Sim? Seria como uma pílula? Eu tomo uma pílula e já fico com ódio? Ou um apagar de luzes? Você aperta o botão e o ódio está criado, está inserido? O que vocês acham disso? Falam de cada vez. E falem com o microfone aberto, senão não vou entender nada. Vocês entenderam a minha pergunta? Eu acho que o ódio, a gente alimenta ele, né? Não é uma coisa pronta. A gente vai alimentando e isso vai crescendo dentro da gente. Acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Almiro, você vai falar alguma coisa? Eu penso mais ou menos igual o Wagner também. Você não nasce com ódio dentro do seu coração. Eu acho que você se contamina com o passar do tempo com ele. De alguma forma, de alguma maneira, você é colocado, sei lá, em teste para ver o quanto você consegue absorver isso que você chama de ódio, sabe? É uma coisa muito difícil. Muito difícil. Olha quem chegou. O cara de Abu Dhabi. Quem? O Guilherme? Boa noite a todos aí. Ah, é o Guilherme. Boa noite a todos aí. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem, Gui? Boa noite. Beleza. Você tá em que país? Em que lugar do mundo que você está? Depois de viajar bastante, agora eu cheguei. Estou em casa mesmo. Onde é Em sua Jacareí. casa? Tá. Em Jacareí. Estou em terra brasileira. Estou em casa, em Jaca. Seja bem-vindo de volta, Gui. Valeu, obrigado. Boa noite a todos aí. Eu acompanho o que o pessoal falou, que ninguém nasce com ódio. Esse ódio vai crescendo no coração de cada um, dependendo do momento. Então, penso assim, ninguém fica com ódio antes sem alguém pisar no pé dele. Só depois disso. Penso isso. Legal. Alguém mais? Eu acho. Oi, fala, Elô. Eu acho que o ódio está bem perto do amor. Está muito junto. Primeiro você ama um pouco, né? Mas quando aquela pessoa começa a fazer coisas que você não apoia, já vai criando que nem um ranço, né? Que eles falam, né? Contra aquela pessoa. E quanto mais ela se dá bem com isso, mais você vai sentindo aquele ranço vai aumentando e vai despertando o ódio na pessoa. Porque ela não ficou do seu lado, ela está se dando bem e você fica com um tipo de uma inveja, um ciúme, aquilo vai aumentando de uma forma que vai se transformando em ódio. Muitas vezes nós estudamos lá no centro, obsessão. Então, tem vários casos de obsessão que começou com uma coisinha de nada. E do ódio ele foi transformando numa coisa tão grande que transforma em obsessão. Então, o ódio e o amor andam juntos. Da mesma maneira que você ama, você odeia. Dependendo da situação. Perfeito. Para mim é isso. Minha cabeça funciona mais ou menos como vocês colocaram também, tá? Eu acredito, assim, que nós nasçamos com esse sentimento, né? Assim como nós nascemos com o sentimento de amor, de lealdade e entre outros, porém, ele vai sendo realmente alimentado. Na minha cabeça, ele funciona dessa forma. Né? Então, pegando aqui um exemplo muito superficial, muito sem base nenhuma, então acho que as coisas começam com uma pequena contrariedade, um desconforto com alguma coisa,
algo mal resolvido, né? Alguma situação que não foi resolvida, que ela fica ali latente ou serve como base, como referência, e aí acaba gerando aquele sentimento de bronca, né? Que é um desconforto um pouco mais forte, avança para o ranço, como a Elô colocou aí, né? A pessoa começa a ficar com a algeriza de determinada pessoa. Nós estamos falando aqui basicamente de relacionamento, tá? Então, ódio voltado para relacionamento entre pessoas. E aí entra numa fase de personificação de divergência. O que é personificação? É começar a colocar, achar uma personalidade para aquele problema, achar um culpado para aquele problema. Né? Você vai na padaria numa vez, o atendente, sei lá, está mal-humorado, você pede pãozinho integral, ele te vende pãozinho doce, e a partir daí, tudo que aconteceu de errado na padaria foi aquele balconista ali que me odeia e a coisa vai crescendo, né? Se transforma no melindre, né? Porque aí o balconista, usando o exemplo do balconista, o balconista não pode olhar para você ou te dar o troco de 5 centavos errado que ele está fazendo contra mim, né? E acaba criando a tal da vitimização. Eu sou vítima daquilo, né? Eu me coloco na posição de vítima. E para sair de vítima, para dar um passo a mais, é um passo da raiva. Né? Eu deixo de ser vítima ou eu mantenho a posição de vítima e começo a ficar com raiva. Né? Era só um desconforto, e aí eu passo a ter raiva daquela pessoa. A raiva, naturalmente, leva ao rancor, né? Que a raiva é um pico, né? Ela sobe, dispara coração, adrenalina, não sei o quê, e baixa. Mas o rancor fica lá, aquele bichinho que fica comendo vai comendo pela beirada, vai te corroendo. E lógico, deve ter outras fases aí, como eu comentei aqui, é só um exemplo sem base nenhuma, até chegar no nível de ódio, que é um sentimento extremo, né, que eu tenho por outra pessoa. Tudo bem com essa definição, pessoal? Faz sentido isso para vocês? Estou falando alguma besteira? Beleza, seguimos então. Oi, Serginho. O ódio, na verdade, né, ele nasce mesmo com o homem primitivo, com a ignorância, com o homem ignorante, tudo. E inicialmente ele tinha um objetivo mais de defesa, de autodefesa e tudo mais. E depois ele aí começa mais à frente, e isso mistura com o orgulho, com o egoísmo e vira algo incontrolável, né? Mas ele é fruto ainda da ignorância, é fruto do passado, da primariedade, né? Do homem mesmo. Tanto que o futuro ele deve acabar, porque conforme o homem vai evoluindo racionalmente, ele vê que ele não precisa sentir ódio, né? O próprio amor, o desenvolvimento desabrochado do amor vai fazendo com que o ódio simplesmente não exista mais, porque não tem sentido. Na verdade, quando você tem amor, não tem por que existir o ódio. Quando você tem a luz, não tem escuridão. É algo, uma comparação que dá para ser feita dessa maneira, né? Perfeito. Obrigado pela contribuição, Serginho. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 917, nós temos uma colocação falando um pouco sobre o ódio. Então, na primeira linha, ele comenta que o amor quer ser feliz. Desculpe. O homem quer ser feliz. E esse sentimento está na sua própria natureza. Ou seja, todos nós, de maior ou menor grau, têm o desejo de atingir o status de felicidade, né? Continuando a fala lá da questão 917, e para dar vazão, né, para dar cumprimento a esse sentimento, ele trabalha sem cessar para melhorar sua posição sobre a terra e procura a causa dos seus males a fim de remediá-los. Não necessariamente essa procura pela causa dos seus males, ela segue uma linha lógica, uma linha racional, ou uma linha orientada, ou enfim. Mas, de forma geral, o ser humano está sempre procurando eliminar aquilo que ele considera como mal para poder atingir a tal felicidade. E ele termina, né, essa parte dizendo que quando compreender
bem que o egoísmo é uma dessas causas, aquele que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, dos quais a cada instante ele próprio é vítima, pois leva à perturbação de todas as relações sociais, provoca dissensões, cria desconfiança, obriga a manter sempre na defensiva perante uma pessoa, enfim, acaba fazendo de uma pessoa amiga um inimigo. Então, compreenderá também que esse vício é incompatível com sua própria felicidade. Então, lá no Livro dos Espíritos, ele já te dá uma orientação de que o ódio, resultado do egoísmo, né, criado pelo egoísmo, ele pode sim ser uma ferramenta contrária à sua felicidade. Eu achei bem interessante essa passagem. Também no Livro dos Espíritos, na questão 967, é questionado, né? Kardec questiona, no que consiste a felicidade dos bons espíritos? Aí a gente já está falando de espíritos superiores, né? De Jesus, de Chico Xavier, de Walter Silva, né? De assim, espíritos realmente no nível mais elevado. E os espíritos respondem, na parte da resposta, aí eu não coloquei tudo porque é bastante comprida, conhecer todas as coisas, não ter ódio. Olha que interessante. Né? Então, ele coloca que a felicidade dos bons espíritos é conhecer as coisas, ou seja, é estar alinhado com o sentimento de Deus. Eu entendi aí que conhecer todas as coisas é entender como as coisas funcionam, entender que aquele indivíduo, né, falando especificamente de ódio, entender que aquele indivíduo que cometeu uma falha contra você, ele de repente ele está num processo evolutivo, ele está numa fase de aprendizado, ele está numa fase de ignorância, tanto quanto, no caso dos bons espíritos, tanto quanto eles já foram em algum momento, ou tanto quanto eu estou vivendo hoje essa fase de aprendizado. O outro que está do meu lado não necessariamente tem que fazer as coisas do jeito que eu gosto. Já perceberam que a maior parte dos processos obsessivos, eles estão voltados para relacionamento entre as pessoas? Se não todos, a grande parte, ela está sempre, ela parte do pressuposto de um relacionamento ruim, de uma falha que houve em algum relacionamento do passado. Faz sentido? Então, eu achei interessante isso aqui também, que, de novo, tanto na questão anterior, do slide anterior, quanto nessa, ele está colocando o ódio, né? Os espíritos colocam ódio como um contraponto à nossa felicidade. Esse sentimento, esse sentimento profundo, de profundo pesar negativo contra um outro ser, ele se coloca sempre contra a nossa jornada rumo à felicidade. Um outro ponto que tem lá dentro do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, instruções dos espíritos, né? Então vamos ler as instruções, vamos tentar segui-lo. Para combater o ódio, amai-vos uns aos outros e serei felizes. Olha de novo aí a palavra feliz, ou eu não sei se é advérbio, adjetivo, né? Felicidade é adjetivo, substantivo e adjetivo. Então, olha de novo ele sendo colocado aí. Amai-vos uns aos outros e serei felizes. Quando eu parto do princípio que eu estou amando, né, que eu vou amar ao próximo, fica incompatível eu amar e ter ódio ao mesmo tempo. Ou eu tenho ódio ou eu tenho amor. Né? Os dois, na minha cabeça, não combina muito. Os dois na mesma frase, direcionado para a mesma pessoa. Então, ou você ama ou você odeia. Então, ele coloca aí novamente que para que atingir a felicidade você deve amar, e para amar você não deve odiar. Né? Tomai, sobretudo, que amar os que vos inspiram, indiferença, ódio ou desprezo. Tem um capítulo que diz amai os vossos inimigos, que é esse mesmo, né? Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Então, especialmente aqueles que inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Na continuidade dessas instruções, ele coloca lá, não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio distancia dele. Então, esse sentimento de ódio que a gente acaba alimentando, e eu faço um parênteses aqui, porque muitas das vezes a gente alimenta esses sentimentos de uma forma extremamente sutil.
É extremamente sutil. A gente nem percebe que a gente está lá criando uma contrariedade, né? Deixa eu passar aqui. Olha lá. Uma contrariedade, que ficou algo mal resolvido, né? Nós, dentro do nosso processo evolutivo que nós estamos agora, nós ainda guardamos aquela bronquinha aqui, né? Aquela dorzinha que ficou, aquele dodói que o outro fez em mim, a minha bolinha de gude que foi roubada quando eu tinha 5 anos, né? Meu pai que me bateu quando eu tinha 5 anos de idade, e eu não esqueci aquilo. Quantos anos você tem? 55. Puxa vida, o seu pai te bateu quando você tinha 5, você não esqueceu ainda? E está carregando isso? Né? Então, é muito sutil a alimentação disso, né? Eu vejo o ódio como se ele fosse um sanguessuga, daqueles bem pequenininho, né? Bicho de pé. Você que já teve bicho de pé aí? Já teve? Levanta a mão que já teve bicho de pé. Falando de infância, né, Almiro? Gente, bicho de pé, aquele negócio entra, dá uma coceirinha aqui, dá uma coceirinha ali, e de repente vai crescendo, vira uma bolinha, e a gente nem percebe, né? Ainda mais quando é criança, você corre para cima e para baixo, está sempre descalço, está chutando bola, está pisando no barro, não sei o quê, você nem percebe. Um belo dia alguém pega teu pé, dá uma olhada e fala: tem uma colônia aqui no teu pé, não tem o que. Então, nós alimentamos esse sentimento que poderia ser facilmente resolvido se a gente trocar aqui, ó. Cadê aqui? Se a gente trocar esse aqui, ó, por mal resolvido, por resolvido. Se a gente tirar a situação mal resolvida. Lembra que Cristo nos ensinou? Reconcilia-te com teu irmão enquanto está com ele a caminho. Por quê? Porque depois fica pior, né? O estar a caminho pode representar estar encarnado ou simplesmente estar ao lado. E por que fica pior? Porque isso aqui deve ser alimentado drasticamente. Pode ser que isso seja alimentado. E a hora que chega aqui, fica mais difícil de você reconciliar. Tá? Uma outra coisa que eu queria colocar aqui é, assim, a partir do momento que nós temos toda essa situação aqui, ele pode gerar uma outra coisa. Em qualquer desses momentos aqui, da contrariedade, mal resolvido, branco, ranço, vitimização, enfim, ele pode gerar uma coisa muito ruim, que é o sentimento de vingança, ou a necessidade, entre aspas, de se vingar. Nós ainda estamos numa fase de evolução que nós aprendemos lá atrás, quando a gente... Vocês lembram quando a gente estava atravessando o deserto lá junto com Moisés? Vai dizer que vocês não lembram. Lá, bando de espírita não praticante. Sei que vocês não lembram. Então, eu lembro Moisés... da sede. Oi? Eu lembro da sede só. Da sede. Sede de vingança. As duas. Então, nós eu tive por lá e nem lembrava mais como é que foi. Mas é sempre assim, quem bate esquece, Guilherme, normalmente. Eu estava lá no deserto, nem lembrava dessas coisas não, sinceramente, nem da barraquinha. Não, mas quem bate esquece mesmo, é normal isso. Né? Quem apanha lembra. Então nós vemos no processo evolutivo, o próprio Moisés ele teve que criar algumas regras para conter aquele povo, que era o tal do olho por olho, né? Que era o olho por olho, dente por dente. Então nós temos ainda inserido dentro de nós aquela questão moral, que eu tenho que pagar com a mesma moeda, né? Fazer justiça com as próprias mãos. Tem uma frase muito forte aí que diz como é que é: a minha honra tem que ser lavada com sangue. Né? Quantos casos às vezes, de infidelidade conjugal, em que normalmente o homem, né, por ser um pouco mais forte fisicamente, ele acaba cometendo um assassinato ou uma violência física contra a parceira ou a ex-parceira dele. E aí a justificativa dele é: a minha honra tem que ser lavada com sangue. Né? Quanto disso nós não ouvimos aí no passado? Né? Eu preciso resgatar um ultraje, eu fui ultrajado, eu fui ofendido. Quer dizer, expressões típicas do
orgulho, né? Orgulho e da vaidade, né? Eu me senti ultrajado, eu preciso resgatar. Então, nós ainda vivemos ainda um momento em que isso está mais brando agora, né? Com todas as leis, com todo o progresso, com o entendimento, com a disseminação do espiritismo, não só do espiritismo, né? Acho que de todas as religiões, de uma forma geral, eles estão trabalhando para minimizar essa questão de violência física, então, e de eliminar um pouco essa questão de vingança, né? Como parte do ser. Lembrando que vingança é sempre que eu prejudicar intencionalmente porque eu fui prejudicado por este. Então, é o sentimento de rebeldia. De rebeldia. O livro do Espírito, perdão, o Evangelho, ele chama atenção para umas coisas que eu achei bem interessante, né? Que é a vingança direta, né? Normalmente atribuído de alguém mais forte ou mais poderoso, pode ser um poder moral, um poder de autoridade, um poder financeiro, sei lá, sobre aquele que é mais fraco. Então é muito fácil, né? Eu tenho uma desavença no trânsito, o cara bate no meu carro, num acidente qualquer, eu saio do carro, o cara deixa eu ver, é um Guilherme que acabou de chegar de Abu Dhabi, né, mais baixo do que eu meto a mão nele porque ele bateu no meu carro. É muito fácil, né? Porque ele é desse tamanho e eu sou desse tamanhão. Quando é o contrário, né, é uma forma indireta, né? Se eu bater no carro do Guilherme, desculpa te usar como exemplo. Se eu bato no carro do Guilherme, o Guilherme dá uma olhada para mim, vê esse negão de 1,80 m, fala, esse cara luta capoeira vai me quebrar no meio. Né? Aí ele começa a falar mal de mim, né? Ele risca meu carro à noite, ele vai no centro, ele assina um monte de recibo no meu nome e por aí vai. Então, é uma forma bem covarde que existe assim, eu não consigo enfrentar diretamente, o que eu faço? Eu me vingo indiretamente, de uma forma indireta, mas sempre procurando atingir. Né? E essa é uma das piores, porque às vezes numa briga ali, numa conversa, se eu for fazer diretamente, pode até gerar uma solução. Quando eu estou fazendo indiretamente, o outro, de repente, nem sabe o que eu estou fazendo. E eu vou alimentando aquele ódio e aquele processo de vingança. Tudo bem? Comentários? Enquanto eu tomo a minha aguinha? Durante a minha pesquisa aqui, o estudo que eu estava fazendo, eu sempre tento colocar uma foto associada, né, com o tema, coloco uma foto associada no slide, e me chamou a atenção o seguinte, quando eu joguei vingança na internet, me veio várias fotos de filme. E olha que interessante. Aqui é uma amostra, né? Se você for procurar filme que trata sobre vingança, tem zilhões. Olha que interessante essas fotos. O que vocês conseguem ver de comum nessas fotos? Não assisti todos esses filmes, mas olha, o que vocês conseguem ver de comum nessas fotos? De comum? As pessoas armadas. As pessoas armadas. Sim. Feia. Sentimento de ausência da alegria, né? Exatamente, Serginho. Olha a fisionomia de todos os personagens. Todos com ódio. Nenhum está feliz. Ou ódio, ou medo, ou medo, né? Sensação de medo, né? Essa menina aqui, por exemplo, não sei se o mouse está passando aí. O mouse aparece? Essa menina aqui é uma cara de medo, né? Essa aqui também, ó, uma expressão de medo. Olha essa aqui, expressão de ódio, de raiva. Olha aqui, essa aqui é a cara de vingança mesmo, né? Estou fazendo para me vingar. Então, até mesmo nos filmes, a gente tem essa sensação, né? Vingança realmente não deve ser uma coisa muito boa, a julgar por isso. Mas, saindo um pouco do ódio do coisa, vamos entrar na parte boa da coisa, né? Nós vimos a definição de ódio, de vingança. Vamos ver o que o espiritismo nos direciona aí, né? Então, dentro do livro dos Espíritos, dentro do Evangelho, eu sempre confundo os livros, dentro do Evangelho, esse tema,
começa com a frase com uma passagem de Cristo, falando sobre essa passagem de se alguém bater na face direita, apresenta-lhe outra face. Então, ele diz lá, aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, que é as instruções que nós recebemos na época de Moisés, por uma série de coisas que nós já conversamos aqui, acho que nas primeiras aulas, né? Moisés tinha que ser rígido, tinha que colocar uma regra que aquele povo, né, que nós entendêssemos naquele tempo, para que houvesse ordem, porque senão se ele não tivesse colocado essa ordem lá no passado, eu imagino que zona que ia ser, né? Um povo desesperado. Não precisa muito, não, né? Ameaça de aumentar o preço de feijão ou da gasolina para você ver o que acontece nos postos e no supermercado. Vai todo mundo lá correndo que nem doido para defender o seu. Então, é colocado, aprendesse que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus diz o seguinte, não resistais ao mal que vos queiram fazer, ou seja, não ceda ao mal que estão querendo te fazer, né? Controle esse mal, né? Que se alguém vos bater a face direita, apresenteis também a outra. E se alguém quiser pleitear contra vós, quiser brigar com você para tomar a túnica, entregue também o manto. E aí uma pergunta curiosa, para saber se meus aluninhos aqui estão prestando atenção. Qual a diferença de manto e túnica? O Valtinho, Fala, meu amor. antes de responder a sua pergunta, eu lembrei de uma coisa interessante que às vezes eu falava em palestra lá, com relação a dar outra face. Que eu não lembro onde eu vi agora, eu vi isso, que era um bêbado entrou no templo, lá na igreja, e o pastor estava falando exatamente sobre dar outra face. Aí ele, bêbado, né? Vai meio cambaleando lá, sobe naquele palco, né, assim, da igreja e dá um tapão na cara do pastor. Não teve outra resposta. O pastor virou o rosto e mandou bater na outra, né? Deu a outra face. O bêbado encheu a mão de novo na cara dele. E aí o bêbado gostou da brincadeira, né? Deu outra de novo no rosto do pastor. O pastor pulou em cima dele, soco, pontapé, e vem todo mundo, segura. Aí perguntaram, mas pastor, a Bíblia não fala que é para dar outra face? Ele fala assim, dá outra face uma vez só. Mas de uma não. Então tem que tomar cuidado com o que a gente entende aí, né? Não especificou, né? A interpretação é minha, né? Deu a outra face, mas na segunda vez já não deu mais. Tá certo. Mas vamos lá. Qual a diferença entre manta e túnica? Manta ou manto? O manto não é uma capa? Manto, desculpa. Manto e túnica. Perdão. Manto é uma capa. E a túnica é a roupa de vestir. Manto é uma capa, túnica é uma roupa de vestir. Alguém mais? Alguma outra definição? Manto. Essas imagens aqui, a primeira da esquerda, ela está com um manto ou com uma túnica ou com ambos? A primeira da esquerda? Essa aqui. Parece com ambos, né? Ela está com o que você falou? Ela está com um manto ou com uma túnica? Não está com os dois? Eu acho que está com uma manta. As três aqui estão com... Aliás, as três não, né? Os 4 estão com túnicas. Túnica? Túnicas, A diferença aqui é que aqui você tem uma mulher de posses, né? Teoricamente de posses, e aqui algumas mulheres com uma condição financeira menor. Né? Por quê? Por causa das cores, tá?
Esse aqui seria um exemplo de manto. Então, assim, naquela época de Jesus, o manto, perdão, a túnica, na época de Jesus, é como se fosse uma camiseta e uma calça jeans, tá? É o vestimento básico que você tem. E o manto é uma roupa de frio, é uma roupa, realmente uma, como o Guilherme comentou, é uma cobertura que você coloca. A função principal dela é te proteger do frio. Então, por que eu trouxe essa informação aqui para vocês? Olha o grau de importância que Jesus dá aqui para a informação. Deixa eu botar aqui, cadê? Olha o grau de importância que Jesus está aqui. Se tomar a túnica, se alguém quiser te tomar a túnica, quer dizer, quer tirar as suas roupas, entregue também o seu manto. Você não tem outra forma de se proteger do frio. Quem te protege do frio, naquela época, o que te protegia do frio era o manto. Então, olha a colocação de Jesus. Se alguém quiser tirar a sua camiseta, entregue também o cobertor, o único que você tem para te proteger do frio. Né? Olha o grau de importância. Tá? Passe frio, mas ceda o que você tem em prol do outro. Tá? Eu achei muito interessante essa colocação aqui, quando a gente analisa o que significa túnica e o que significava manto naquela época. Não é simplesmente uma vestimenta. Mas tem vários significados, né, Walter? Eu estava olhando aqui na internet, tem outros significados também. A palavra manto. Olha, tem. O que eu pesquisei, o que eu achei lá para a época de Cristo era nesse sentido. Pode até ter que ser ele tenha outra coisa. Tem um aqui, Manto, era uma personagem mitológica, filha de Teresias. Então, mas não cabe aqui, né, Almiro? Não cabe. Não, eu olhei aqui. Não tem nada a ver. Dicionário. Então, seguindo. Continuando. E se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Olha, a palavra que me chama a atenção nesse cara aqui... Oh, meu Deus, cadê o pointer? É essa aqui, ó. Obrigar. Obrigar. Andar é chato. Ser obrigado a andar é 2 vezes mais chato, né? Então, de repente, se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhe 2000. Mais 2000, ou seja, caminhe 3000 passos. Olha de novo a importância que Cristo está dando a essa questão de dar a outra face. Dai àquele que vos pedir e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Olha o acolhimento. Olha o acolhimento que Jesus nos orienta a fazer, especialmente, né, com os inimigos, que é o capítulo que a gente está estudando aqui. Tudo bem? Então, o nosso amigo Moisés, que era oftalmo e ortodontista, né, porque ele tratava do olho e tratava do dente. Deixa eu pedir alguém aqui. Serginho, lê para mim. Vamos lá. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Obrigado, Sérgio. Então, essa aqui também é uma passagem do Evangelho que ele reforça a questão do olho por olho, né, que Moisés criou naquela época. Ele precisava criar isso aqui para harmonizar na época lá, né, para que as pessoas tivessem um pouco mais de disciplina naquela época. Só que nós trouxemos isso e mantivemos isso como preconceitos do mundo sobre o que se mencionou chamar ponto de honra.
Tá? Então, é uma linha muito tênue aí que separa essa questão do orgulho e realmente da necessidade de se fazer determinadas coisas. E essa frase que se atribui ao Gandhi, né? Eu achei bastante interessante, que de olho por olho e dente por dente, o mundo acabará cego e sem dente. Né? Vai resolver, ou seja, não vai resolver, isso aí não vai resolver a situação. Né? E uma pergunta curiosa para vocês. Onde há mais coragem? Em suportar o insulto ou combater o insulto? Onde que está o ponto de maior coragem do ser? Suportar. Eu acho que é o suportar o insulto. Sempre. Sempre. Suportar o insulto sempre. Só que o orgulhoso ou materialista no sentido daquele que acredita apenas na matéria, né, que tudo se resolve pela matéria, isso parece um ato de covardia, porque ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que tornar isso em vingança, ou seja, de devolver um insulto, de combater, de brigar, de achar ruim, de fazer com que o outro pague ou receba aquilo que você recebeu. Né? E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Uma das coisas bem legais do Espiritismo é justamente essa visão que ele nos dá para o futuro, essa esperança que a gente tem para o futuro. Não com um processo de correção ou de vingança lá para frente, né? Se eu matar meu amigo hoje, amanhã eu vou morrer. Não isso, mas como um processo de correção, um processo de reajuste, um processo de esperança. Né? Quando a gente tem essa questão de esperança, a gente tem essa questão que não é morrendo aqui que isso vai resolver, né? Abre os nossos horizontes, né? Especialmente sabendo que morremos em outras vezes e estamos voltando para nos aperfeiçoar, ou seja, temos sempre a oportunidade. Se eu tenho a oportunidade de voltar para me aperfeiçoar, o outro que está cometendo o erro também tem. Ele também vai voltar para arrumar. Não com uma coisa, um fardo. Olha, você está me fazendo mal, mas você vai ter que voltar para arrumar. Não, não é isso. Ele vai voltar para evoluir. Ele ainda não compreendeu aquilo, né? Talvez nós tenhamos compreendido alguma coisa que ele ainda não. E vice-versa. Tenho certeza que tem muita coisa que a gente ainda não compreendeu, que a gente continua fazendo de uma forma bastante sutil, né? Às vezes de uma forma muito ignorante no sentido da falta de conhecimento, e que amanhã ou depois a gente vai ser chamado a atenção para que seja corrigido. E, como prometido, vamos fazer uma pausa para um filminho. Eu vou passar... Eu tenho dois trechos de um filme para passar para vocês. Vou passar do jogo. Vou deixar que vocês prestem atenção no coisa. Vou interromper aqui o compartilhamento. A primeira... Não esquece de apagar a luz, hein? Opa, com certeza. Vamos lá, vamos compartilhar. Cadê o filme? Ah, tá aqui. Estão vendo aí a foto do estádio? Sim. Vou passar 2 segundos só para ver se está indo o som. Me avisem. Metade do... Sim. Legal. Sim. Então, assim, só para posicionar vocês. Não. Primeiro inning. O tempo está bastante... Forte, né? Pessoal, esse é um trecho de um filme chamado 42, a lenda, o surgimento de uma lenda. Ele retrata o primeiro jogador de beisebol americano
negro na década de 40, acho que é 47 ou 48, alguma coisa assim. Então, dá para imaginar, né? Dá para a gente contextualizar como que era aquela situação, né? Ele jogando numa liga profissional e tendo que enfrentar esse tipo de situação, né? Todo esse ódio e tendo que reagir com esse ódio. Não sei se vocês perceberam no filme, a plateia, né? Graças a esse jogador, isso é uma história baseada numa história real, então graças a esse jogador, a quantidade de torcedores negros que haviam no estádio, e também se observa que já havia brancos e negros sentados ali na mesma posição, ou seja, começou já a quebrar um pouco aquela coisa de branco de um lado, negro do outro, né? E os negros e os brancos e os negros ali torcendo pelo sucesso do time de uma forma geral. E no final, né, aquele jogador do time dele que levantou e foi lá para discutir com o técnico do outro time, com o gerente do outro time, né, já tomando um posicionamento, né, entendendo talvez por um motivo de equipe, né? Mas eu não acredito nisso, porque todos os outros jogadores do time dele ficaram lá olhando, e ele foi o único que se levantou e foi lá para tomar as dores, se defender. Então, assim, o exemplo dele ali já é uma coisa, a resistência dele em não aceitar, não reagir com a mesma violência com que ele já estava gerando exemplos para os outros progredirem, para os outros evoluírem, para os outros mudarem. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu sei que a gente está estamos presos, já passamos do nosso horário, mas eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês. Vou dar uma corrida. Ai, eu tô aqui. Estão vendo aí? Então tá. Uma das coisas que é colocada lá é de interpretar isso, né? Se alguém te ferir na face direita, com a outra, ofereça outra face. É de interpretar isso ao pé da letra, como o Serginho comentou aí, tá? Nós temos dentro de nós um instinto de conservação, a autopreservação física, né? Esse corpo que nós recebemos aqui para passarmos a nossa encarnação, ele não foi feito para ser maltratado, para tomar pancada, não somos instrumento de pancada, né? Se defender é permitido. O que Jesus nos orienta é ao dar a outra face que Jesus coloca aqui, não é a face do rosto, é a face do estado emocional da pessoa que está te agredindo. A pessoa que está te agredindo, ela está transtornada. Que face que você dá? Da calma, da humildade, da tranquilidade, da compreensão, do diálogo, enfim, todos os sentimentos que te levam para uma situação que levam para uma situação mais tranquila, né? Tolerância. Oi? Tolerância, né? Compreensão que aquele outro está num momento diferente, né? Eu trouxe essa foto aqui também, que é de um ditado, chegou para mim como ditado chinês, né? Que dentro de mim existe dois lobos, um é bom, o outro é mau, né? E o discípulo questiona, e qual deles sobrevive? E o mestre respondeu a ele, aquele que eu alimento. Então, se você alimentar o lobo da raiva, do ódio, da briga, ele vai crescer e vai sobreviver e vai sobrepujar o lobo bom. Se você alimentar o outro lobo com amor, com paciência, com tolerância, com humildade, esse lobo vai prevalecer acima do outro. O outro morre? Nunca, jamais, em tempo algum, né? Eu não acredito que os espíritos superiores, por mais superior que seja, que ele não tenha dentro de si o ódio. O que acontece é que eles não exaltam, eles não deixam esse lobo transparecer, porque eles compreendem que ele é um lobo mau, por assim dizer. Tá bom? Aqui uma passagem do Chico, atribuída a Chico, né? Tem muita coisa na internet que colocam-se assinatura, a gente não sabe se verdadeiramente é dele ou não. Mas assim, se as críticas são dirigidas para você são verdadeiras, cara, não reclama, vai lá e resolve. Tem alguma coisa de errado com você. Se elas não são verdadeiras, ignora. Simples assim. É simples, mas não é tranquilo. É fácil, mas não é tranquilo. Exige constante vigilância.
Tudo bem? E eu vou passar agora, eu sei que a gente passou um pouco do tempo, eu vou passar agora a segunda parte do filme, porque ali que vocês estão vendo é o meio do filme, mas eu quero passar uma parte no início do filme que mostra como ele chegou naquele momento. Por que que ele chegou naquele momento daquela forma? Essa parte é mais rápida, tá? já. Vai. Share. Screen 2. Compartilha. Estão vendo? É isso, pessoal. Então, assim, esse filme ainda... Eu já assisti esse filme umas 800 vezes e já chorei 812. Né? E já assisti esse filme também. Nessa fala aí, né, a hora que ele cita Jesus, eu fico imaginando, se em 1945, já com, abre aspas, avanço intelectual, ainda se passava por aquilo, bom, em 2021 a gente ainda passa por isso, fico imaginando o que Jesus deve ter enfrentado lá 2000 anos atrás com umas ideias diferentes lá com o povo. Então, assim, pessoal, o que eu tinha para passar era essa questão. Peço desculpa ter passado o horário aí, né? Mas eu acho sensacional. Quem tiver a oportunidade de assistir esse filme, o nome do filme é 42, A História de uma Lenda. É um filme... Eu já assisti, Walter. Eu também já assisti. É um filme sensacional. É bom. Vale a pena. Quem não assistiu, assista a primeira vez para conhecer o enredo, a trama. Depois assista para pegar os detalhezinhos que tem no filme, as mensagens que tem. Que é um filme Põe o nome aí põe o nome do filme no grupo, que eu vou esquecer depois que eu desligar o computador. Coloca, pode deixar, Guilherme. Coloca sim. Mas era isso que eu queria estar passando para vocês. Espero ter contribuído com alguma coisa aí. Né? Espero ter contribuído, inclusive, para mim mesmo, de ter coragem de não reagir às ofensas e de poder dar a outra face, a face da humildade. Não é a face da covardia, né? Mas a face da humildade, da tolerância, da resignação, do entendimento, enfim, tudo isso que a gente estuda aqui. Né? Tomara a Deus que na próxima encarnação eu possa falar, olha, uhul, melhorei um pouquinho. Deixa eu achar uma santa para fazer a oração final para a gente. Deixa eu ver, aquela que sorri primeiro. Ah, Elaine, obrigado. Você se candidata, Elaine, ou eu passo para a Elô? Acho que caiu, congelou a imagem dela para mim. Tinha que ser o Guilherme, que veio de fora, falando inglês, francês, alemão e tudo mais, né? Ela voltou. Voltou. Vou deixar com a Elaine dessa vez. Guilherme fica para a próxima. Vai dar ruim, mas eu consegui. Nossa, o áudio tá ruim, Elaine. Né? Eu estou precisando ganhar outro celular. Tá, então eu vou passar para o Gui, então. Porque realmente o seu áudio tá ruim. Tá ruim. Tá. Gui, você faz para a gente, então, para você matar saudades? Obrigado. Ok. Então, matando saudade, mais uma vez aí, estamos juntos em mais um aprendizado. Agradecemos a Deus, a Jesus, a todos que colaboraram com essa, eu costumo chamar de pequena missão. E assim, Senhor, agradecemos a sua presença entre todos nós. Abençoe a todos essa semana, que todos consigam ter dias melhores. Que a sua presença esteja no coração de cada um. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Gente, muito obrigado. Excelente semana para todos. Bom feriado. E até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Baga! Que assim seja.